Vamos começar aqui no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Malaquias é antes de Mateus. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Malaquias, capítulo 2, versículo 14 em diante. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Eu estou pegando aqui esse exemplo de casamento, quando a pessoa, ela então começa a amar uma outra pessoa, gostar de uma outra pessoa, conversar, e aí toma a decisão de casar com aquela pessoa, assume um compromisso sério de formar uma família, e aí coloca a aliança no dedo, aquela aliança que simboliza o compromisso que a pessoa tem, simboliza que aquela pessoa tem dono, que aquela pessoa pertence a alguém e não pode mais ter relacionamento com nenhuma outra pessoa, né? Até mesmo algo que a pessoa deve respeitar, apesar de muitos não respeitarem ao ver uma aliança no dedo de uma outra pessoa. Tem pessoas que já têm mais juízo, né? Quando vê ali, primeira coisa, quando está procurando uma pessoa para conhecer, né? Ela olha para o dedo, se tem compromisso a pessoa já nem quer. Não, ó Deus, eu quero uma pessoa que não tem compromisso, e assim que deve ser. Então, a pessoa faz os votos do matrimônio, dizendo que vai ser fiel àquela outra metade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, mas na hora do vamos ver, faz diferente. Na hora das lutas, das adversidades, faz totalmente diferente. Quando começa aquela lua de mel, aquela alegria, aquele prazer, aquelas conversas agradáveis, um não ofende o outro, um procura agradar o outro, mas vai passando o tempo, vai relaxando, vai deixando outras coisas entrar no meio do casamento, que vai tornando a comunhão mais difícil, vai a murmuração entrando, as brigas entrando, e a pessoa então vai se distanciando uma da outra, vai começando a olhar com maus olhos, achando que não casou certo, deixando a confusão entrar. Daqui a pouco está sendo desleal, daqui a pouco está sendo infiel, está cometendo adultério, está se envolvendo com quem não deveria. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Muitas pessoas estão fazendo isso. A pessoa então assumiu um compromisso com Deus, entregou a vida para Jesus, fez uma aliança com Deus. Ela não se relaciona mais com outros deuses, ela jogou os deuses estranhos fora, ela jogou a idolatria fora, ela jogou o engano, a mentira, tudo que ela fazia de errado, que a palavra condena, jogou fora, deixou de fazer, e passou então a viver uma lua de mel com Deus. Prazer de estar na igreja, prazer de orar, de ler a Bíblia, prazer de fazer a vontade de Deus, sempre procurando agradar a Deus, sempre tomando cuidado com o que fala para não murmurar. Mas vai passando o tempo, a pessoa vai dando ouvidos a outras coisas, vai olhando para onde não deve olhar, e vai também esfriando na comunhão, e começa a voltar a fazer as coisas que não agradam a Deus, a se relacionar com coisas que não agradam a Deus. Aí começa a vir a confusão, e a pessoa acha que não tomou a decisão certa, que não tem nada de errado, voltar a viver a vida errada que vivia, e começa então a se separar de Deus. Mas você vai ver aqui que Deus, ele não aceita o divórcio. Deus, ele não aceita a separação, ainda que a pessoa tome a decisão de se separar dele. E quando uma pessoa se separa de Deus? Quando ela peca. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então o pecado separa a pessoa de Deus. Pastor, eu nunca quero me separar de Deus. Então não peque, e se pecar, se arrependa e restaure a sua comunhão com Deus. O missionário sempre diz que o momento melhor de se pedir perdão é o primeiro segundo depois que você errou. Não espere muito, porque você não pode ficar com a sua comunhão interrompida com Deus. O próprio Jesus ensina: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, o Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, quer dizer, ele foi até a cruz, pagou um alto preço para que não vivamos em pecado, e se pecarmos, nós irmos até Deus em nome de Jesus e receber o perdão.
sem precisar de fazer sacrifício algum, sem precisar de pagar pelo pecado, porque Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado para não ficarmos separados de Deus. Diz que na carne ele desfez a inimizade, diz que ele derrubou a parede da separação, está em Efésios capítulo 2. Então Jesus pagou um alto preço com o sangue dele, para nunca vivermos separados de Deus. O nosso Deus nos quer juntos dele. É como num casamento, quando a mulher se une ao seu marido, não são duas carnes, é apenas uma carne. Não serão mais dois, mas uma só carne. A mesma coisa quando a pessoa se junta com o Senhor, se une com Deus, ela se torna o mesmo espírito. Então ela se torna um com Deus, um com Jesus. Então nós temos que tomar cuidado para nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Como diz em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nada, nem a peste, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O alto preço foi pago para não vivermos separados, para não vivermos na deslealdade. Então o Senhor disse: eu vi que você fez o concerto com a mulher da tua mocidade, e que você falou palavras quando você estava fazendo aliança com ela. Mesma coisa Deus fala: eu vi aquele dia que você entrou na minha casa e você entregou a sua vida por mim, e você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, em que você confessou os seus pecados, em que você tomou a decisão de se batizar nas águas para a remissão de pecados, porque tem algumas pessoas que ainda estão namorando com Deus, né? Apesar do tempo que estão na igreja, elas não tomaram a decisão de se casar, gostam da igreja, gostam dos louvores, mas ainda tem comunhão com o pecado, ainda tem comunhão com as trevas, ainda gosta de coisas que a palavra de Deus condena, e não pode. Se você quer verdadeiramente Deus na sua vida, tem que romper totalmente com a aliança do mal. Tem que cancelar o seu compromisso com as trevas e assumir completamente o compromisso com Deus, porque o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes. Ele não aceita dividir a nossa vida, a nossa alma com qualquer outro Deus, com a idolatria, com a avareza, ou com a mentira, ou com qualquer outra coisa que venhamos fazer. E aí diz mais aqui: e não fez ele somente um, sobejando-lhe em espírito, quer dizer, não eram mais dois, casou se torna um. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Deus está procurando os piedosos da terra. Piedoso é o que tem respeito com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, mas tem respeito também ao próximo. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Quer dizer, isso vale para o casamento, mas vale também para a vida espiritual. Não seja desleal, não seja falso, não se entregue aos enganos dessa vida, não se deixe corromper, não se deixe contaminar, porque não vale a pena. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Tem tradução que diz: Deus odeia o divórcio. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então não deixe nada separar você de Deus. Pastor, estou deixando de ir para a igreja porque falaram mal de mim, porque eu vi algo que não me agradou. Quer dizer, você vai deixar o homem te separar de Deus? Você vai deixar algo que falaram de você, que o homem falou de você, uma perseguição, uma calúnia, uma bobagem, separar você de Deus? Porque hoje qualquer motivo, voltando a falar do casamento normal de homem e mulher, que esse é o único casamento, né, que a Bíblia fala, o outro é fora da lei, fora completamente da natureza, apesar de ser apoiado pelos homens, é completamente fora, e as pessoas que não se arrependerem perecerão no inferno, né? Pastor, cuidado, falar a verdade, tem que ter cuidado? Não, a pessoa tem que se arrepender, ué. Não existe casamento de homem com homem, nem de mulher com mulher. Quando era criança dizia: homem com homem vira lobisomem, mulher com mulher é jacaré. Não existe. Não é ofensa nem nada, isso é a grande realidade. Homem com homem não produz nada, mulher com mulher também não. Se essa moda pegar e todo mundo virar, acabou. A raça humana acaba. Então não podemos entrar por esse caminho de jeito nenhum. As pessoas que estão têm que se arrepender. Pastor, tem um familiar, não gostei do que o senhor falou, então ore por ele, porque se ele parte desse jeito, ele vai para o inferno. Temos que amar essas pessoas, orar por elas, mas não deixar de falar a verdade. Não deixar de falar a verdade. Amor aprovado por Deus é o amor da mulher com um homem.
Não tem negócio de amor de homem com homem, mulher com mulher. Não, não, de jeito algum. Então, o Senhor uniu para não se separar. Não deixa o homem se separar de Deus. Às vezes a pessoa deixa. Ô irmão, que você não está mais congregando, não está indo mais para a igreja. Ah, é porque o pastor falou que eu não gostei. Ah, é porque o pastor pede muito dinheiro. Ah, é porque isso. E a pessoa inventa inúmeras coisas para justificar a separação dela do Senhor, a separação dela da palavra. Então, o que Deus uniu, não separa o homem. Que culpa Deus tem? Que a pessoa falou mal de você, que a pessoa deu mau testemunho. Quer dizer, você vai colocar a culpa em Deus, vai descontar em Deus o mal que o homem te fizeram, mas é o que infelizmente muitos estão fazendo. Abandona o ministério que Deus deu para elas, abandona a congregação. Então tem que tomar cuidado, não deixar nada separar você do amor de Deus que está em Cristo, porque Deus, diz a palavra, odeia o divórcio. Ele não quer dar o divórcio. O filho pródigo pediu a separação para o pai, e o pai, de tanto o filho insistir, até deu. Só que ele guardou a aliança para quando o filho se arrependesse e voltasse, que ele sabia que o filho ia se arrepender e voltar, para dar de volta. É o que Deus quer fazer. Deus quer dar reconciliação para as pessoas que se separaram. Deus quer que as pessoas que se separaram desperte, igual o filho pródigo despertou, e volte, porque não vale a pena ficar longe da casa do pai. Não vale a pena ficar separado do pai de jeito algum. Vamos ver isso daqui, lá em Lucas capítulo 15, o filho pródigo caiu em si. E muitos estão precisando também de cair em si. Geralmente quando há separação, a pessoa tira o anel do dedo, né? Tira a aliança, alguns jogam no chão, não quero mais saber, né? Fica com raiva, separa, né? Outros devolvem a aliança, está aqui a aliança, não quero mais a partir de hoje. O pai guardou o anel. O pai guardou o compromisso, sabia, quando ele voltar eu vou devolver o anel para ele. Eu vou dizer para ele que eu não desisti dele. A pessoa pode ter se sujado, ido para muito longe. Deus não desistiu dela. Deus não desamparou. Deus está esperando a pessoa se arrepender e voltar. E tem muita gente precisando de se arrepender e de voltar. Então vamos aqui em Lucas 15, ver isso daqui. Lucas 15, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quer dizer, por que eu abandonei a casa do meu pai? Por que eu me separei? É o que muitas pessoas têm que também despertar, acordar. Por que eu saí da igreja? Por causa de um namoro? Por causa de um casamento mal sucedido? Por causa de uma amizade que traiu? Por causa de uma perseguição, de uma calúnia? Não, Deus não fez nada de mal comigo. Quem fez de mal comigo foi o homem. O que Deus tem a ver com isso? Ele caiu em si. Quer dizer, quando eu estava na casa do meu pai, eu sempre fui muito bem tratado. Meu pai nunca me maltratou, nunca me deixou faltar nada. Assim é o que Deus faz comigo, com você, com toda pessoa que aceita Ele, que faz uma aliança com Ele, que assume um casamento, um compromisso com Ele. Então por que vamos deixar as coisas dessa vida nos separar? Então ele caiu em si. Por que eu fui me deixar levar por essa bobeira? Não podia, não devia ter se separado do meu pai. Não devia ter me distanciado dele jamais. Aí diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, com P maiúsculo, que quer dizer o pai do céu, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. A pessoa deixa às vezes o complexo de inferioridade tomar conta. Ah, eu pequei, então não mereço ser abençoado por Deus. Eu pequei, eu não mereço ser bem tratado por Deus. Não pense desse jeito, porque o castigo a pessoa já recebeu o tempo que ela estava separada de Deus. Ela já recebeu. A separação de Deus abriu a porta para o inimigo oprimir a vida dela, colocar a vergonha, colocar todo tipo de sofrimento. Então ela voltando para o pai, ela vai receber misericórdia. Então não tem que voltar acanhado, com o pensamento de que Deus vai castigar, Deus vai punir, Deus vai pesar a mão. Não.
Tem que voltar sabendo que vai receber o perdão, vai receber a reconciliação, quer dizer, é a união de volta, é as pazes que a pessoa faz com Deus e que muitos precisam de fazer. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ele estava envergonhado, e a primeira coisa que o pai fez é tirar a vergonha dele. Pastor, estou envergonhado, eu aqui até quero voltar para mim, eu tenho vergonha do que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão pensar, o que o Senhor vai pensar. Será que eu serei aceito? É lógico que você será aceito. O que importa que os outros vão olhar para você e deixar de olhar? Meu negócio é com Deus, quero lá saber o que vão pensar, o que vão falar, como vão olhar. Quero saber que Deus vai me honrar, vai tirar a vergonha da minha vida. Aí diz mais: e vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão. Ainda que o filho tirou o anel que havia recebido e falou assim: pai, não quero mais, o contrato está cancelado, não quero mais saber, estou aqui pedindo a separação. O pai não aceitou, o pai guardou o anel, falou assim: ele vai voltar. É o que o pai espera. Deus, ele é considerado como o esposo da igreja, nós somos a igreja, e nós temos que ir ao encontro do esposo e não se afastar. Tem muitas pessoas, muita gente se afastando. Essa pandemia tem feito muita gente se afastar. Dezenas de pessoas, quando na primeira vez que fechou a igreja, não voltaram mais para a igreja. Se deixaram enganar por esses pseudo-apologéticos que dizem que não precisa de vir à igreja. Inventam coisas, eles estão preocupados em manter a igreja aberta por causa de dízimos e ofertas. Não, o dízimo você manda pelo WhatsApp. Você faz a transferência no banco, tem gente que faz o depósito e manda, tem um recebido, comprovantes. Então, se for por isso, é tranquilo, não tem problema. Não é isso. É porque a palavra diz para não deixar de congregar. Mas vem com essas conversas de gente que não é convertida. E tem gente que está com o coração fraco e que acaba se deixando afastar. Gente que está amargurado. Como eu vi um pastor dando entendimento bonito sobre o irmão do filho pródigo. Pior do que sair da casa do pai é ficar na casa do pai amargurado. O irmão dele. Quando o irmão volta para a casa do pai, ele fica indignado. Ah, esse teu filho não considerou nem como irmão. Gastou tudo com as mulheres, você nunca me deu um bezerro para me alegrar com os meus amigos. Quer dizer, ele ficou na casa, mas ficou amargurado. Tem muita gente assim na igreja. Tem gente que se afastou, igual o filho pródigo. Mas tem outros que permaneceram, mas estão amargurados. Estão com dúvida. Estão com revolta no coração, né? Estão cheios de coisas que estão atrapalhando a vida, às vezes contaminados e contaminando, tentando contaminar outras pessoas. Está cheio de gente assim, e que não seja nem eu e nem você, que possamos limpar o nosso coração e viver sempre em lua de mel com Deus, como eu dei o exemplo do casamento no início. Quando começa é só alegria, um querendo agradar o outro, não tem defeito, não vê defeito, vai passando o tempo, começa a ver defeito. Vai passando o tempo, começam as brigas, começa a dar lugar para o diabo entrar, aí vem o divórcio, vem a separação. A mesma coisa é espiritual. A pessoa começa na comunhão, começa novo convertido, não quer saber de ouvir ninguém. Os críticos criticam que a pessoa vem na igreja, critica que a pessoa dá o dízimo e a oferta, ela tapa os ouvidos para esse povo. Vai passando o tempo, a pessoa, né, deixa essas coisas entrar e acaba então se afastando, se separando. Então o pai devolveu o anel, ele devolveu a comunhão. Ele restabeleceu, e Deus quer fazer com que sua comunhão seja restabelecida, que você volte a ter prazer de estar na presença dele, de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa dele, como você tinha no início da sua conversão, no início da sua comunhão. Vamos aqui em Isaías 54, ver essa questão que eu te falei, né, do esposo, que ele é o nosso esposo, ele é o esposo da igreja, nós somos a igreja. Isaías 54. Versículos 4 e 5. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida.
Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Aquele filho estava envergonhado. Ele era moço, o mais moço, diz lá, que pediu a parte da herança, separou do pai. Achou que se daria bem longe do pai, mas não deu certo. Foi envergonhado. Voltando para a casa do pai, o pai tirou a vergonha dele. E ele faz o mesmo hoje, tira a vergonha das pessoas, que por causa da imaturidade, mocidade também representa a pessoa que ainda está imatura na fé. Quantos casamentos, bem no início, já acabam, porque a pessoa está conhecendo ainda, né? E começam as primeiras lutas que surgem, a pessoa se abala, a pessoa já desiste. Então não podemos, seja a luta que for, temos que ficar firme, crescer, amadurecer na comunhão com Deus. E não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Pessoa, ela se separa de Deus, começa a se sentir sozinha, começa a se sentir desamparada. Mas não foi Deus que desamparou ela fora, ela que desamparou o Senhor. Não foi Deus que se separou dela, ela que se separou de Deus. No momento que ela se arrepender como filho pródigo e decidir voltar, acaba essa solidão. Acaba essa vergonha, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Ele é o nosso marido, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o esposo, o marido da igreja. Mateus 25, vamos lá? Mateus capítulo 25. Versículos 5 e 6. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. É o que nós temos que fazer. Ele vem para nos encontrar, Ele vem para encontrar a sua igreja, e que possamos nos preparar para esse encontro. Ah, pastor, desde quando eu sou criança eu ouço falar que Jesus voltará. Ah, isso daí já se fala há muitos anos. Ele voltará. Mas tem pessoas que, com a demora, estão se deixando adormecer, estão desacreditando e voltando para as práticas erradas, e vão sobrar, igual as 5 virgens imprudentes sobraram. E Deus não quer que você sobre. E tendo elas ido comprá-lo, versículo 10, chegou o esposo. Ele vai chegar, ele não quer que você seja pego de surpresa, mas vigiando, esperando a chegada dele. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Uma hora a porta vai fechar. Temos que aproveitar que a porta está aberta, temos que aproveitar que ele está batendo a porta e pedindo para entrar, e abrir a porta para ele entrar, ter comunhão conosco e nós com ele, e nessa comunhão gerar muitas e muitas bênçãos. Então se prepare para se encontrar com seu esposo, seja fiel ao seu esposo, seja fiel a Jesus, seja fiel a Deus. Nós vamos aqui em Oséias ver a infidelidade da igreja, do povo de Deus para com Deus, e a paciência, o amor de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Oséias capítulo 1, vamos lá? Oséias capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Quer dizer, Deus não está mandando ninguém se prostituir, mas aqui mostra que quantas pessoas estavam na prostituição, e não só a prostituição física, moral, mas a prostituição espiritual, pedindo a outros deuses, como eles faziam sacrifícios para outros deuses, Baal, para terem boas colheitas, para prosperar, para ser guardados, para ser protegidos, para isso, para aquilo outro, e desprezavam um Deus verdadeiro. Isso é prostituição, isso é adultério. E mesmo assim, quando se arrependiam, buscavam a Deus, Deus então os abençoava, curava, libertava, não desistia deles. Então o Senhor não desiste de nós, não desiste da sua igreja, ainda que a sua igreja venha se prostituir, adulterar, se afastar.
se arrepender, despertar, pode ter certeza que vai encontrar a reconciliação, vai encontrar o Senhor de braços abertos para restaurar a comunhão. Capítulo 3, versículo 1 em diante. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, para servi-lo, para viver sempre com Ele. Mas às vezes nos deixamos levar por outras coisas, começamos a amar, olhar para outras coisas desse mundo. Como o filho pródigo, começou a olhar para as pessoas que se prostituíam, para as pessoas que viviam nas orgias, nas bebedices, nas coisas erradas, e começou a querer, a ser atraído por essas coisas. Cuidado, porque o diabo continua enganando pessoas assim, chamando, atraindo elas, para afastá-las, desviá-las de Deus, separá-las de Deus. E um homer de cevada, e meio homer de cevada, e lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias. Deus quer você com Ele. Não te prostituirás, quer dizer, Deus quer que você seja santo, porque Ele é santo. Nem serás de outro homem. Não quer que você viva se envolvendo com outros deuses, se envolvendo em pecados, em erros, em coisas erradas. Assim quero eu ser também para ti. Deus é fiel, e como Ele é fiel, nós temos que ser. Deus é leal, Ele é santo, e como Ele é leal e santo, nós temos que ser. Então, meu amigo, minha amiga, Deus não aceita a separação. Pessoa que se une com Deus é para ficar com Ele até o fim. O que Deus uniu, não separa o homem. Não deixe o homem te separar de Deus. Não deixe nada separar você de Deus. E você que estava separado, se arrependa. Volte hoje, porque o Senhor está de braços abertos esperando. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Deus não aceita o divórcio. Deus não aceita a separação. Nem do marido com a mulher, nem tampouco a pessoa que fez aliança com Ele, que entregou a vida para Ele, entregou o coração para Ele, se batizou nas águas, confessou que é dele, voltando atrás, pedindo a separação, dizendo que errou, que se enganou, que tomou a pior decisão da vida. Não, a melhor decisão da vida é a decisão de aceitar Jesus, de fazer aliança com Deus. E Ele quer que você faça. Você que já fez, que você renove essa aliança. Vamos orar? Deus, obrigado.